Todo mundo que está envolvido de alguma forma com o meio artístico sabe ou já ouviu falar de dublagem, aquele processo onde atores colocam vozes no idioma nacional em produções estrangeiras, como filmes, séries e animações. Agora, quando se trata de animação, pouca gente sabe que o processo é exatamente o contrário. Os atores recebem um roteiro e vão dando vida àquele personagem antes dele ser animado, o que é chamado de voice acting, ou voz original aqui no Brasil. Essa é mais uma possibilidade que está se abrindo no mercado de atuação brasileiro. Mais uma oportunidade para os atores explorarem principalmente o seu potencial vocal. A gente conversou com 2 profissionais da área para esclarecer melhor esse assunto. A Melissa Garcia, atriz, dubladora e profissional de voz original, e o André Antunes, diretor executivo de um estúdio especializado em voz original aqui em São Paulo. Eles enfatizaram a necessidade de profissionais nessa área, aqui no Brasil, que está crescendo a todo vapor. Dá só uma olhada. How much damage is there? A separatist command ship is fleeing the battle. Execute battalion! Take AT-AT 300! Let's go! Commander, what is the damage level to the enemy ship? Did you really think I would leave the hyperdrive unguarded? Master Skywalker taught me never to let up when the tinnies are on the run. The droid, General Grievous, has our forces spread thin. General, we await the Malevolence at the rendezvous point. Obi-Wan, come in! Obi-Wan! Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base. General Skywalker, one of the engines on that frigate has exploded. The communication center? Perhaps their target is... Voz original é o processo que a gente faz de gravação de vozes para desenho animado original, para animação original. Animação original é quando é criado tudo no Brasil originalmente, quando não tem quando nenhum voice acting foi criado antes. Com voice acting eu quero dizer atuação de voz, com interpretação vocal, que nenhum outro ator tenha feito voz para aquela produção. O que é mais legal é quando acontece antes da gente fazer a animação, mas ela também pode acontecer como substituição de uma voz guia num animatic, ou como colocar a voz dentro de uma animação criada que ainda não tem som, ou que tem som de voz guia. Isso se chama voz original, é trabalhar com uma animação original. Quando o criador de seja uma série ou uma peça audiovisual que vai ser uma animação, ele cria quais são os personagens, tanto a história, os personagens, ele começa criando um texto, mas ele ainda não tem quem realmente é aquele personagem. Ele dentro do processo de desenvolvimento do personagem, ele precisa, do mesmo jeito que ele vai precisar de um desenhista, que vai fazer a cara dele, a imagem desse personagem, ele também precisa de um ator que vai dar... A gente fala que é a alma realmente do personagem, né? O criador, a gente vê que no início, quando ele traz o ator para o estúdio e ele começa a falar como é que ele entende esse personagem, a atuação, a interpretação do ator é que vai fazer com que o criador encontre o personagem dele. Então, quer dizer, o personagem ainda não existe, ele começa a existir a partir daquele momento. Eu gosto de dizer que quando a gente trabalha com animação original, um personagem animado é criado por 2 atores, é o ator de voz e o animador sentado na frente do computador, mexendo as partezinhas para ele se movimentar. A dublagem já vem com tudo pronto, e já vem com uma voz pronta, com outro ator, com uma criação de outro ator, que você vai ter que substituir e se esforçar ao máximo para fazer com que aquilo soe brasileiro, mas sem deixar de lado o norte que aquele ator já te deu. Olha lá, já foi pro lugar certo. Ela come biscoito toda hora. Eu nunca dei biscoito pra ela. Então, a dublagem, Você deu? você tem que trabalhar com imagens criadas e interpretações já definidas. A voz original você cria tudo do começo. As gravações todas, elas são feitas antes da animação. Então a gente faz conforme recebe roteiros. Então a gente não fica, as gravações elas não ficam sujeitas à parte de animação, da imagem. A gente trabalha numa série de 26 episódios, trabalha ao longo de 4, 5 meses de gravações, das primeiras rodadas de gravação. E à medida que os episódios estão animados, aí sim tem o retorno
para fazer as picapes e complementar os trechos que ou precisavam ser refeitos ou porque ainda não aconteceram. Eu não sei registro histórico do começo de voz original no Brasil, mas a minha lembrança é de ouvir a Turma da Mônica. A minha primeira grande lembrança é da Turma da Mônica, que é criado em português. E é criado em português desde que eu era pequenininha. Ela passou a noite aqui. Ela estava tão cansada. Olha, só existe uma pessoa capaz de fazer ela voltar lá pro céu. O ator que queira trabalhar com voz original, ele precisa de técnicas. A técnica de atuação de voz, assim, ela é muito mais rica do que a gente imaginava quando a gente acompanha o processo, outros processos de profissionais da voz. Quer dizer, ele também tem sua complexidade. Ele parece simples porque ele é uma gravação, porque ele não tem a imagem, ele não tem a atuação, mas tem. É isso que é o interessante da história. Quando um ator faz uma pessoa sorrindo, uma pessoa pulando, um personagem ofegante, ele corre no estúdio. Então todo o gestual dele, isso transmite na voz. Então o que a gente tem, eu gosto muito dessa comparação, né, que é um teatro no estúdio. E isso depois vai imprimir quando for colado na imagem, esse teatro vai acontecer com os personagens, e óbvio, aí com a riqueza que é a animação. Né? Eu faço direção de voz e direção de casting para animação original, que a direção de casting tem a ver com indicar os atores que eu acho que vão cumprir bem um papel dentro da animação, de acordo com a conversa que eu tenho com o diretor de animação da série. A minha maior dificuldade como diretora de casting é encontrar atores que entendam como funciona o processo de voz original, já que dublagem tem bastante, mas voz original tem pouco, e que sejam disponíveis e tenham técnica vocal para fazer vários personagens ao mesmo tempo e até em algumas situações fazer com que os personagens conversem entre si. Como voz original é proposta, é legal, é bacana, é importante para que a gente consiga viabilizar um elenco que tenham vozes elásticas. E os atores conhecem muito pouco do processo, então a maioria das pessoas com as quais eu converso se sentem ainda um pouco perdidas na hora de mandar algum exemplo de voz para mim, ou de mostrar personalidade num personagem importante para qual ele está fazendo o teste, ou para qual eu vou indicá-lo para fazer direto a gravação. Então, assim, pensando nessa falta de preparo que os profissionais têm no mercado, com esse mercado novo, eu criei na Ultrassom um grupo de estudos de voice acting. Então eu me reúno, eu coordeno esse grupo já há quase um ano, e a gente se reúne para conversar sobre processo e para entender e fazer exercícios de como é que a gente chega na expertise que tem os americanos, por exemplo, que já fazem isso há 1000 anos. E pensando nisso também, eu quero desenvolver um curso, um workshop com base no que eu fiz nos Estados Unidos, porque eu tenho feito aula nos Estados Unidos com frequência para entender exatamente como é que funciona lá isso, porque eles fazem isso com o pé nas costas, né? Acho que desde a primeira conversa, quando o ator vem para um casting, onde a voz dele vai ser sugerida, a partir desse momento já existe, por parte do estúdio e do produtor que está indicando aquela voz, ele já adquire esse compromisso em relação ao cliente dele. Então, uma vez que essa voz ela é apresentada, já existe o compromisso de que esse ator vai poder se envolver em um processo que dura 1 ano, 1 ano e meio, como uma série, por exemplo, pode levar. Então tem retornos do estúdio, existe todo um processo. Então entender que esse processo ele é extenso, ele realmente demanda tempo, é um processo também criativo, então ele tem tentativas, até se chegar no resultado, tem trabalho, tem suor.
Então, se comprometer desde o início, desde a primeira entrada do estúdio, com o processo inteiro, sabendo do tempo que ele vai levar e a dedicação que ele vai exigir. Outra coisa é a entrega, né? A atuação. É quando chegar no estúdio, ouvir do criador, você está fazendo a voz de que alguém criou. Existe alguém que imaginou aquele personagem. Então, chegar nele é saber, acho que abstrair muito de si e pegar o que essa direção traz para chegar naquele resultado. O cachê de voz original, ele tem algumas variáveis, assim. Então, o cachê ele é estabelecido de projeto a projeto, dependendo do número de episódios, da duração desses episódios e da exposição que essa obra vai ter. O mercado de voice acting como um todo, como qualquer tipo de interpretação para voz, as pessoas aqui no Brasil tendem muito a confundir tudo com dublagem. Eu acho que pelo fato da maioria das animações virem sempre de fora, então elas são ou japonesas ou são americanas, e elas passam sim pelo processo de dublagem, que é quando existe a troca do idioma de um produto, as pessoas tendem a dizer que um desenho é dublado, mesmo quando ele é criado originalmente em português. Então é um processo lento de fazer com que inclusive os atores entendam que é diferente. Com todo o crescimento do que é a TV, a TV a cabo, quer dizer, os canais de TV dedicados a produções infantis ou produções de animações, quer dizer, trouxe um mercado de animação brasileiro, quer dizer, trouxe uma oferta maior para o mercado de animação brasileiro, que já existe há muito tempo. Agora, então, só que assim, a gente vê uma demanda muito maior. E a gente sente falta de profissionais que já tenham desenvolvido a técnica de atuação de voz original. Então é um mercado que realmente está crescendo muito. De voz original, eu já gravei bastante para TV Cultura, para TV Rá-Tim-Bum. A que mais me desafiava era a voz da Tila, que era uma peixinha, porque era muito aguda. Ela tinha que ser a última coisa que eu gravava, porque senão eu não gravava mais nada. Se tivesse outra voz para fazer, eu não conseguia fazer mais nada. Agora, não sei se eu vou conseguir chegar no agudo. Milo, então é verdade, a gente pode ver a TV? É dessa... Agora, o que é mais bacana, o que eu acho mais bacana é que, de repente, se eu tô gravando uma voz original dessa, eu poderia fazer tanto a Tila, como falando, ai, Milo, cuidado, o tubarão! E aí eu posso fazer o tubarão. Eu pego você! E aí ninguém dá pra saber que é a mesma voz da Tila. Então é esse tipo de elasticidade que tem que ter. Mas então, você era o tubarãozão que tava aqui, é? Ai, que graça! Você notou? Você viu que perfeição a minha barbatana de tubarão? Eu gravava os ecoturistinhas, em que eu fazia uma professora, em que contava das florestas verdes, e aí o menino entrava na viagem e começava a se imaginar na floresta e tal. Eu fiz alguns personagens para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, algumas pontinhas. Eu fiz um polvo, por exemplo, foi a minha primeira experiência com um ser que não falava com voz original. E aí o polvo, ele tinha que soar, ele tinha que parecer que tinha intenções sem dizer frases. O voice acting do polvo era todo... Quando a gente faz voz para videogame, eu tenho um amigo que estudou esse processo, estudou videogame, e o processo se chama localização. A gente não faz dublagem. Não necessariamente a gente tem compromisso com qualquer lip sync, porque a maioria das vezes o jogo é gravado e o personagem está sempre de costas, porque quem está operando está no controle remoto. Então a maioria das vezes é uma voz. Tem alguns pedaços em que tem uma cena, sim, que tem sync, mas não necessariamente o sync é feito quando você está fazendo a gravação da voz no estúdio. Olha, de game eu já fiz a Bela Adormecida, em que eu fazia... Oi, princesa, vai vestir qual vestido hoje? E, por exemplo, eu fiz a Hermione do Harry Potter nos jogos. Black escapou para ir atrás de você. Oh, Harry, você terá que ter muito, mas muito cuidado. Não vá procurar encrenca. Olá, Harry. Sou eu, Hermione Granger. Nos encontramos no Expresso Hogwarts, lembra? Muito bacana, né?
Se você se interessou pelo assunto, a Melissa vai ministrar um workshop sobre voz original aqui em São Paulo, agora em agosto. Você encontra maiores informações no site guiadoator.com.br. E ainda não acabou. No próximo programa traremos maiores detalhes do processo de criação de voz original e também entrevistas exclusivas com profissionais da voz original em Los Angeles. Não dá para perder, né? Até mais!